fico às vezes pensando no que essas pessoas estão fazendo quando estão postando certos vídeos, e muitas vezes eu imagino o que é que uma pessoa é capaz de fazer para conseguir seguidores, para conseguir curtida, para conseguir novos inscritos. Muitos canais são criados no YouTube ou outras redes sociais com a finalidade de ganhar dinheiro. As pessoas querem vida fácil, vida boa, sem fadiga, sem sofrimento, e começam a pensar em alguma coisa que elas vão de postar para ganhar dinheiro, e muitas vezes estão brincando com a palavra de Deus. Muitas dessas postagens não trazem nenhuma edificação para o povo de Deus e nem para as pessoas que não conhecem a Deus, que deveriam ser evangelizadas, e no entanto elas estão sendo escandalizadas por notícias que não convém trazer à tona, que deve deixar para que Deus julgue. Quem sou eu para julgar a vida de alguém? Tenho esse meu canal no YouTube, dou graças a Deus, tem bastante seguidores, está crescendo todos os dias, mas eu não quero que haja uma mistura de coisa santa com coisa profana, porque isso não é conveniente. Não podemos provar a mesa do Senhor à mesa dos demônios, disse o apóstolo Paulo. Nós precisamos pensar um pouco mais no que é que nós queremos, qual o nosso objetivo, qual a nossa finalidade quando nós queremos nos comunicar. Eu sinto que a nossa missão como igreja do Senhor é evangelizar, é compartilhar o conhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor e não há outro. A palavra de Deus nos diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da seguinte forma: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. O poder de comunicação pode nos levar ao escândalo, pode nos levar a escandalizar, porque eu tenho que apontar o defeito desse ou daquele obreiro ou cantor ou qualquer tipo de pessoa. Porque eu preciso mostrar os erros das pessoas, porque isso vai gerar curtida para mim, porque isso vai gerar novos inscritos, porque a fofoca será bem-vinda onde chegar. Essa é a minha missão? A minha não. Eu acredito numa missão, todos nós temos uma missão. Eu tenho que ser testemunha do grandioso plano do Senhor para a salvação da humanidade. A humanidade pecou, a humanidade caiu da graça de Deus, se afastou do Senhor de todas as formas e se corrompeu. Mas o Senhor fez um plano. Eu acredito na Bíblia Sagrada, eu acredito piamente nas Sagradas Escrituras, e apesar de alguns erros de traduções, porque como humanos nós falhamos nas traduções, mas a essência da palavra é a verdade, é a única verdade que nós podemos confiar. Não tem outra coisa. Se eu não confiar nas Sagradas Escrituras, então eu não posso nem acreditar em Deus, porque como é que eu vou saber que existe um Deus? Eu sei porque a Escritura me disse. Como é que existe um plano de salvação? Eu sei porque a Escritura me disse isso. E a Escritura diz que
Deus criou o homem, depois ele criou a mulher. E eles pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E nós estamos aqui hoje na condição de pessoas amaldiçoadas pelo pecado que os nossos primeiros pais cometeram. Mas não estamos abandonados nem desamparados, porque o Senhor, Ele fez um plano para nos resgatar. E todas as pessoas que se enquadram no plano de salvação do Senhor estão dentro. Os que não se enquadram estão fora. Não há meio termo, não há outra alternativa. Ou você se enquadra no plano de salvação de nosso Senhor, ou você estará perdido para sempre. E esse plano de salvação diz que Jesus é o Salvador. Ele morreu em nosso lugar. Ele derramou até a última gota de sangue para que nós fôssemos remidos, lavados, purificados e branqueados no seu sangue. Não tem outro jeito e não tem outro nome pelo qual nós devemos ser salvos a não ser o nome de Jesus. Aí começa então uma série de fatos que vem acontecendo, porque no nosso meio existem todo tipo de pessoas. Muitos que são chamados cristãos não fazem ideia, não têm noção do que é ser um cristão, do que é ser um seguidor de Jesus Cristo. Eu falo isso sem medo de errar. Não estou falando dessa ou daquela religião, estou falando de todos aqueles que se dizem cristãos. Eles não têm noção do que é seguir o Senhor Jesus Cristo. Vivem arrogantes, soberbos, presunçosos, se achando melhores do que os outros, humilhando as pessoas, desprezando as pessoas, querendo impor a sua ideologia acima de qualquer coisa. Olha, não tem ideologia melhor do que a outra. A única ideologia que Deus aceita é a sua palavra, registrada nas Sagradas Escrituras pelos santos profetas e apóstolos que nos antecederam. Então, quando uma pessoa comete um erro, nós devemos nos aproximar da pessoa com amor e mansidão e aconselhar a pessoa a deixar o erro. Não filmar, não pegar uma parte daquele vídeo e postar ali e falar: olha o que essa pessoa está fazendo. Para quê? Para meu benefício próprio, prejudicando a vida do meu irmão, prejudicando a pregação do Evangelho, porque muitas pessoas serão escandalizadas e não quererão mais ouvir o Evangelho por causa disso. Eu estou ganhando almas para o Senhor dessa forma? Eu sei que muitas pessoas que se dizem cristãos não são, estão interessados apenas em ganhar alguma coisa. Cantores, pregadores e mesmo membros de igreja. Aliás, se tem uma coisa que Deus odeia e abomina, é a religião, porque foi a religião que matou Jesus. Então você pergunta: o que é que Deus quer então? Deus quer uma vida de íntima comunhão com Ele, relacionamento pessoal, amizade, aproximação, confiança. Deus quer que nós façamos uma escolha, escolhamos ficar do lado dele, que nós deixemos de lado o nosso orgulho religioso, nas nossas religiões, na nossa formação, tudo aquilo que tem o eu na frente. É meu, é minha, é o meu carro, é a minha casa, é a minha igreja, é o meu povo, é o meu ego, é o meu orgulho. Deus odeia isso. Deus odeia isso, porque é Ele que tem que aparecer. Ele é o dono da glória e não reparte a glória dele com ninguém. Mas aparece tanta gente querendo roubar a glória de Deus de uma forma ou de outra, e aqueles que têm interesse financeiro não se importam, se escandalizam alguma alma para ganhar o seu dinheiro. Querem ficar ricos, querem ficar famosos, querem o mundo a seus pés. E a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 18, verso 7: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos ao mundo, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Agora imagina, são dois ais. Quem disse esse ai foi Jesus. Um ai do Senhor deve ser muito triste, deve ser tenebroso. Olha o caminho que nós estamos seguindo. Olha por onde nós estamos andando. O que é que nos espera? O que é que nós estamos fazendo? Que tipo de semente nós estamos plantando? E que tipo de colheita nós teremos? Nós precisamos nos enquadrar no plano de Deus. Nós precisamos conhecer quem é Deus e por quê. E muitas vezes nós fazemos escolhas, e essas escolhas exigem sacrifícios.
Não dá para fazer certas coisas sem sacrifício. Eu posso imaginar a condição de Abraão, o patriarca dos judeus, aquele que gerou Isaac, quando Deus disse para ele que ele seria pai. Era o maior desejo do coração dele. Ele desejou isso a vida toda. Quando ele se casou com Sara, quando ele quis constituir família, ele queria ter filhos, ele queria ter uma família, queria que continuasse o seu nome. Mas a palavra de Deus nos diz que, infelizmente, ele não conseguiu gerar nenhum filho. E o problema realmente não era com Abraão, era com Sara. Sara não engravidava. O tempo foi passando e ele recebeu a promessa de Deus de que Sara haveria de engravidar e de dar à luz a um filho. Mas o tempo passou e acho que ele já não acreditava mais naquilo, ou esqueceu da promessa, porque Sara ofereceu a ele a escrava e ele, mais do que depressa, resolveu ajudar a Deus e deu um jeitinho. Não é só brasileiro que dá jeitinho, não. Abraão também deu um jeitinho. Dormiu com a escrava, engravidou ela, e ela gerou uma criança que eles chamaram de Ismael. Eu posso imaginar a alegria de Abraão quando ele pegou Ismael no colo e disse: é meu filho, e olhava para a esposa dele, Sara, e já estava velhinha, coitada, e ela não teria essa alegria de dizer é meu filho, mas ele tinha, ele era privilegiado. Então, quando ele foi orar, ele disse: Senhor, abençoa Ismael. E o Senhor disse: eu vou abençoar Ismael porque ele é seu filho. Mas não é esse o filho da promessa que eu te fiz. Eu prometi que você teria um filho e você terá um filho, mas não é de Agar, não é da escrava, não é de ninguém de fora da tua casa, é da tua esposa. Eu sou Deus para cumprir a minha promessa. Eu prometi que você vai ter um filho e Sara vai ter um filho, vai te dar um filho. Você terá um filho de Sara e ele será o herdeiro da promessa. Ele será o herdeiro da promessa e eu vou realizar a minha obra na vida dele. E numa determinada ocasião, Deus disse para ele: Abraão, é noite, vai para fora da tenda. E Abraão saiu e Deus disse: olha para o céu, conta as estrelas, Abraão. E ele disse: é impossível, Senhor. E Deus disse: então conta as areias do mar. Ele falou: não dá, Senhor. E o Senhor disse: pois assim será a sua descendência. Quem conseguir contar as estrelas do céu, a areia da praia do mar, também contará a tua descendência, de tão numerosa que ela será. E Abraão acreditou em Deus. E ele imaginou: realmente Deus vai cumprir a sua promessa e vai me dar um filho homem. E esse meu filho, então, dele virá a minha descendência. Dá para imaginar o espírito daquele homem, a alegria, quando ele viu nascendo o seu filho Isaac? A comoção de um pai que esperou 89 anos para segurar um filho de Sara nos seus braços. E aí o menino começou a crescer e ele se tornou o centro das atenções de todos, mas principalmente de Abraão e de Sara. Quando ele tinha uma idade razoável, um dia Deus disse a Abraão: eu vou te pedir uma coisa. E Abraão disse: pode pedir o que o Senhor quiser. E Deus disse: eu quero que você pegue o seu filho Isaac, aquele filho que você ama tanto, e sacrifique ele para mim no Monte Moriá. Imagino que ele levou um choque. Meu filho, aquele que o Senhor disse que ia fazer dele uma grande nação? Sim, ele mesmo. Às vezes nós temos que fazer certos sacrifícios. Eu imagino como o coração daquele pai ficou moído, como se uma morsa estivesse prensando o coração dele, porque aquele filho tão esperado, tão desejado e tão amado também, teria que ser sacrificado no monte. O que se passou na cabeça de Abraão, não sei. Se ele imaginou que Deus daria outro filho para ele, ou se Deus ressuscitaria Isaac,
Eu não sei, mas prontamente obedeceu. Levantou-se de madrugada, chamou Isaque, chamou alguns criados e colocou lenha sobre o jumento, e eles partiram para a terra de Moriá. E quando chegou no pé daquela montanha, Abraão disse para os seus criados: vocês ficam aqui, que nós vamos lá em cima orar, e depois nós voltamos para encontrar vocês aqui. Pegou a lenha que estava no dorso do jumento, pôs nas costas do filho, pegou o cutelo numa mão e o fogo na outra, e disse: meu filho, você leva a lenha porque é muito pesado para mim, eu já estou muito velho para carregar esse peso. E foram andando passo a passo, subindo aquela montanha, sabendo que ali em cima daquele monte estaria a maior dificuldade, a maior provação que ele passaria na sua vida. E num dado momento, Isaque, menino inocente, ingênuo, perguntou: papai, sim, meu filho, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo o cutelo na sua mão, eu estou vendo o fogo na outra mão, mas eu não estou vendo o cordeiro, papai. Como nós vamos sacrificar um cordeiro se não temos cordeiro? E Abraão simplesmente respondeu: meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Porque Deus é o Deus da providência. Quando chegaram em cima do monte, então, Abraão construiu o altar de pedras e colocou a lenha em cima e deixou tudo no jeito para pôr fogo, e disse para o filho: vira as mãos para trás. E o menino imediatamente pôs as mãos para trás. O pai passou uma corda, amarrou as mãos dele, pegou ele no colo, deitou em cima da lenha e se preparou. Eu imagino como estava aquele coração de pai naquele momento. Como estava apertado, angustiado, pensando: por que Deus está pedindo a única coisa que eu amo nessa vida? Mas se o Senhor pediu, eu darei. Não deixarei de oferecer sacrifícios ao Senhor que não me custem nada, que me custem lágrimas, que custem a minha própria vida, mas eu vou oferecer esse sacrifício ao Senhor. E quando ele levantou o cutelo para imolar o seu filho, para derramar o sangue do seu filho e oferecer ele em holocausto ao Senhor, um anjo bradou: Abraão, para! Isso era tudo que eu queria ver. Aquele sacrifício, aquela disposição de entregar o seu único filho, ficou como um tipo do sacrifício que Deus Pai faria entregando Jesus na cruz por todos nós. Hoje nós temos uma escolha, e às vezes a escolha ela implica em sacrifício, só que muita gente não quer sacrificar nada. As pessoas hoje querem carro bom, querem casa, querem vida boa, querem dinheiro no bolso, e isso sem trabalho se for possível, e não querem sacrificar nada. Querem uma aposentadoria boa e farta e ter vida boa nesse mundo, e não se importam com a salvação, com a vida eterna. Não se importam com o sacrifício de Jesus. Então elas começam a agir dessa forma, fazer de tudo que é possível para arrecadar dinheiro, arrumar um emprego bom, vender coisas na internet, vender imagens das pessoas que fracassaram. Você não sabe da situação dessa pessoa, seja ele quem for, qual for o problema dele, se ele adulterou, se ele roubou, se ele matou, você não estava na vida dele naquele momento para saber o que levou essa pessoa a fazer essa escolha tão absurda. E você não pode julgar essa pessoa, mas muitos estão julgando e sentenciando, porque essas pessoas ficarão com esses erros gravados na memória eletrônica da internet para todo sempre. Nunca mais serão vistos com outros olhos. Nunca mais haverá consideração para com essas pessoas. Enquanto uma pessoa se enche de glória, muitos likes, muitas inscrições e muita renda por visualizações. E para que tudo isso? E a que preço conseguiu tudo isso? Ao preço de escandalizar o nome do Senhor. Alguém vai dizer: olha, tá vendo? Isso é que é ser crente, tá vendo? Isso é que é falar em Deus, fala em Deus toda hora, mas olha como anda errado, olha como age errado. Eu acredito que nós precisamos pensar mais na vida eterna. As pessoas se tornaram muito materialistas, as pessoas se tornaram gananciosas por dinheiro e não se importam em sacrificar o Evangelho a si mesmos, não, as suas vidas não, mas o Evangelho sim. Destroem a vida de alguém para conseguir uma inscrição no YouTube. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 7, enquanto ensinava sobre o dever de orar sempre, nunca desistir,
Jesus disse: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É muito triste ouvir isso. Ele sabia que de alguma forma os homens se corromperiam e depois viria uma reforma que mudaria tudo isso e as pessoas buscariam a Deus, e no auge dessa busca gloriosa pelas coisas de Deus, as pessoas começariam a vender as suas almas. Quanto vale a tua alma? Por que escandalizar o mundo? Por que escandalizar outras pessoas que você não conhece, nunca viu na sua vida? Ou se viu e conhece, pior ainda, por que escandalizar tais pessoas? Porque com elas você vai escandalizar o Evangelho da salvação de nosso Senhor. Quantos anos você vai viver para desfrutar dessa sua glória? Quanto tempo de vida lhe resta? Quantas glórias terá a sua vida, se é que terá alguma? Será que não haverá tropeços para você? Será que a sua imagem também não vai ser vendida para que alguém lucre com isso? Nós temos uma ferramenta poderosa em nossas mãos. Esse meu canal, Ninguém Vai Me Calar, é uma figura disso. Aqui eu posto mensagens, vídeos, ensinamentos da palavra de Deus, e tudo que Deus toca no meu coração para postar, eu estou postando aqui, para compartilhar a vida, compartilhar o conhecimento da palavra de Deus, das sagradas escrituras. Quando me foi negada a oportunidade em muitos púlpitos, quando eu fui muitas vezes quase que posto para fora de algumas igrejas, porque as pessoas tinham medo de que eu fosse mais ouvido do que elas. Me perseguiram, me caluniaram, fizeram coisas absurdas, pessoas que têm interesses mesquinhos como esses que postam essas barbaridades. Fizeram coisas terríveis, mas eu não me calei. Quando faltou o púlpito, eu fui para as praças, eu fui para as casas, para as ruas, e eu fui para a rádio comunitária que se abriu na nossa cidade, e quando todas as portas se fecharam, Deus abriu uma porta para mim na internet, no Facebook, no YouTube, no Twitter. Eu estou nessas redes e eu estou aproveitando toda a oportunidade que Deus me dá para pregar o Evangelho, para levar o conhecimento, para disseminar a sabedoria das sagradas escrituras, aquilo que Deus me deu, aquilo que Ele permitiu que acontecesse, porque eu não sou teólogo. Tenho conhecimento básico da teologia, mas eu não sou teólogo. E eu não aprendi o que eu sei nos seminários, eu não aprendi o que eu sei aos pés de algum Gamaliel, eu aprendi o que eu sei aos pés do Senhor, na lição da vida, nas provações, nas tristezas, e muitas vezes as rejeições que eu sofri por parte dos homens, mas não por parte de Deus. Estou aqui dizendo que a coisa mais maravilhosa que existe é poder servir a Deus, conhecê-lo através das Escrituras, poder servi-lo e ter esperança de vida eterna. E não existe riqueza maior do que essa. Não pode haver interesse maior do que esse, nem glória maior do que essa. Eu espero que você que usa esse instrumento da internet para divulgar tanto escândalo, tanta coisa errada sobre a vida dos servos de Deus e dos que não são servos de Deus também, que você entenda que você tem uma ferramenta para beneficiar as pessoas, para ajudar as pessoas. Porque quando Deus dá alguma coisa para a gente, é para que nós possamos abençoar as pessoas ao nosso redor e não para prejudicá-las. Eu espero que você compreenda que Deus vai cobrar de você toda alma escandalizada por causa de suas postagens. Afine-se na palavra de Deus, estude a palavra de Deus, busque o conhecimento de Deus aos pés do Senhor, de joelhos, clamando, chorando. Se arrependa dos seus pecados e da sua maldade e vá servir o Senhor, vá divulgar o Evangelho, vá levar a mensagem da salvação, vai mostrar para as pessoas que o homem pecou sim, a humanidade caiu, mas Deus tem um plano de salvação e Ele vai trazer todos aqueles que invocarem o seu nome com sinceridade no coração. Que Deus te abençoe, ilumine a sua mente, o seu caminho, os seus pensamentos, em nome de Jesus.